O Primeiro-Ministro prometeu manter a isenção de IRS em 2024 para quem ganha o salário mínimo. António Costa contrariou assim a posição do Ministro das Finanças, que tinha dito que a intenção do Executivo era começar a guiar-se pelo indexante dos apoios sociais. Se a fórmula de cálculo não for atualizada em conformidade com o aumento expectável para 810 euros, para o ano quem recebe o salário mínimo deixará de estar isento de pagamento de IRS. Ao início da tarde desta terça-feira, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, confirmava ao jornal Eco que a intenção do Governo era, conforme estava previsto, que a partir de 2024 o mínimo de existência fosse atualizado em função da evolução do indexante dos apoios sociais. Pouco tempo depois, António Costa assume uma posição contraditória no Parlamento. Nós temos neste momento o mínimo de existência fixado no valor correspondente precisamente a 14 vezes o valor do salário mínimo nacional. Não é entendimento do Governo que se deva alterar essa situação. E com grande probabilidade iremos atualizar o mínimo de existência em conformidade com a atualização do salário mínimo nacional. O mínimo de existência corresponde ao nível de rendimento mínimo assegurado a cada contribuinte após a aplicação dos impostos, isto é, sempre que o rendimento depois da tributação seja inferior a esse mínimo, o Estado abdica do imposto. Tem sido sempre assim até este ano. O que é certo é que, se António Costa não cumprir com a palavra, quem ganha o salário mínimo está em risco de pagar IRS pela primeira vez no próximo ano. A atualização que está a ser feita no salário é comida em grande parte pela inflação, porque os preços têm subido imenso. Não faz sentido nenhum, não é justo, não é equitativo e de certeza que não tem nada a ver com uma visão social do país. Seja o mínimo de existência guiado pelo salário mínimo nacional ou pelo IAS, Costa garante que a maioria das pessoas que recebem o salário mínimo vão continuar a não pagar imposto em 2024, considerando as deduções à coleta. O número de cidadãos brasileiros a residir em Portugal aumentou 36% quando comparado com 2022. Os pedidos de autorização de residência CPLP facilitam o processo de imigração. São quase 400 mil o número de brasileiros a viver legalmente em Portugal. Segundo a informação revelada pelo CEF, só este ano 153 mil cidadãos de nacionalidade brasileira adquiriram título de residência. Este aumento significativo pode ser justificado pelos novos modelos de autorização de residência a cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, que podem ser pedidos através da plataforma online que entrou em vigor a 13 de março. O CEF refere que 74,5% dos pedidos correspondem a cidadãos brasileiros. Foi meio difícil porque eu vim com muita expectativa. Como eu não tinha documentação, eu não conseguia arranjar um trabalho de meio período, um trabalho que fosse relacionado à minha área, então isso daí me frustrou um pouco. Mas digamos que em 6 meses eu consegui me sentir em casa. Tenho o objetivo de ficar, eu gostei muito do país, espero conseguir arranjar um trabalho e ficar por aqui por um bom tempo. O mais difícil mesmo foi arrumar apartamento. Isso tá bem complicado aqui na região de Lisboa. A gente tinha uma pretensão de sair do Brasil para uma melhora de vida. E aí, como eu tenho, a minha avó é portuguesa, consegui a cidadania e já fiz toda a documentação, no caso, antes de vir. A gente ainda está na fase de adaptação, né? Com a língua, até com a língua, porque querendo ou não, não é a mesma coisa, né? Todo mundo que está lá no Brasil pensa em vir para a Europa. Era o meu sonho também, pô, vou morar na Europa. Portugal é um país mais tranquilo, mais receptivo, né? Embora o número de estrangeiros a viver em Portugal tenha crescido nos últimos anos, chegando quase a 1 milhão de habitantes oriundos de muitas partes do mundo, 40% são brasileiros, fixando-se em maior incidência nos concelhos de Lisboa, Porto, Cascais, Braga ou Sintra.